porque o seu Corinthians foi massacrado fora de casa. É bom deixar claro, pelo América de Natal, que tá na Série D. Só que tem uma notícia boa pro torcedor. Dificilmente o Cássio vai conseguir voltar, porque o Cássio é ruim? Não. Mas o Carlos Miguel é um monstro, Vamp. Esse cara agarra muito, o gol que ele levou foi indefensável, porque a bola desviou. Agora, é um cara que fez pelo menos 3 defesas dificílimas, tem 2,6 metros de altura, tem envergadura, tem flexibilidade. Até o Caiquinho aqui, corintiano, nossa direção lá no Switch é toda corintiana. Hoje eles estão eufóricos, eles estão empolvorosos. E com uma razão, Vamp, porque foi massacrado, mas ganhou do América de Natal. E aí o Corinthians vai trazer a vantagem, ao contrário do Flamengo, que fez uma vantagem patética em casa. O Corinthians fez uma vantagem fora de casa e tá praticamente classificado aí na Copa do Brasil, né, velho Vamp? Mas a atuação... O que você tá me olhando com essa carinha? Tá combinando a camisa com... Ah, você gostou? É, com a corrente. Eu me arrumo assim. Lívia Weber, minha esposa, sabe. Eu vou no meu armário e falo. Vou escolher roupa combinando. Eu tenho até separadas por cores. Eu sou raiz, irmão. Meu armário é tudo jogado, tudo amassado. Ali é raiz. Não tem negocinho de Nutella, não. Eu pego o que vem pela frente. Ai, meu Deus. De roupa, pelo amor de Deus. Faz merda aqui que tu vai ver. Tá de frente. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Flávio, a todos. O Tico, a rodada da Copa do Brasil, né? Você pegar todos os jogos, né? O Grêmio, ele empata com o Operário, no Paraná, né? O Flamengo ganha do Amazonas, que tá aí na Série B, né, Bruno? Série B. Por 1-0. O Vasco empata com o Fortaleza lá, o Fortaleza franco favorito, né? O Atlético Paranaense perde de virada nos últimos minutos lá pro Ipiranga, né? O próprio Souza empata com o Red Bull Bragantino. E alguns gols bonitos pra caramba. Gol de falta, tudo. E o Corinthians, né, 2-1. Mas tomou um vareio, bola na trave e tudo. O resultado foi bom. A partida, de novo, horrível, né? Não tem que se enganar. Aí, 3 dias depois, ele estava aqui falando: você não vai ficar feliz que o Corinthians deu 3-0 no Fluminense? Aí hoje você está falando que foi um futebol de merda ontem. Não jogou nada, 2 bolas na trave. O Carlos Miguel se destacando mesmo. Como o Cássio também vinha se destacando. Goleiro que for pro Corinthians vai ter que tomar sufoco. Uma dupla de zaga ontem, apesar que o Kaká fez gol, tudo, o Félix Torres cabeçou bola na trave, mas a zaga frágil. A zaga frágil, ontem começou Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Bidu, contra o América de Natal, que tá na 4ª divisão. Você tem que me escutar mais. Foi um bombardeio. Eu sempre falei do Mateuzinho. Tu viu o chute que o Mateuzinho deu fora do estádio? O atleta pode errar também, mas ele tá bem abaixo. Só que essa zaga aí que eu acabei de falar aqui, de novo, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Bidu. Vai ser o Cássio, vai ser o Ronaldo Giovanelli, vai ser o finado Gilmar, bicampeão do mundo. Quem tiver lá no gol vai tomar sufoco, pô. Vai ter que pegar. Ó, 2 bolas na trave. O cara pegou tudo. Tem goleiro que leva várias chances e leva tudo. Pô, o Cássio tava pegando tudo também, Tico. Os caras lá na frente aí, pô, começaram a achar que o Cássio tinha que pegar todas as bolas. Daqui a pouco vão achar que o Carlos Miguel também tá flagrando. O Carlos Miguel tomar 2 gols. Ó, já falaram no primeiro. Muita gente achou, pô, dava pra ele chegar naquele primeiro gol. A bola bate e desvia. Né? Não, aí quem falou é ignorante. Tem. Se é o Cássio, fala que dava pra pegar. Acho que não, com o desvio... Não, aí eu tô falando assim, sufoco geral, tomou um sufoco, né? Não jogou nada, mas o resultado foi bom. Eu sou sempre daquele assim, é melhor você ir consertando, ganhando, do que perdendo e tomando pancada. Só que é muito frágil ali, ó. Essa zaga que eu acabei de falar. Vai tomar sufoco Fortaleza, vai tomar sufoco do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro. Cruz melhor, do Fluminense, não é que o Corinthians não teve vontade, muita vontade, conseguiu fazer com que o Fluminense errasse no jogo aqui, né, do Campeonato Brasileiro no final de semana, mas ontem, que é isso. O resultado, se você pegar todos os resultados da Copa do Brasil, que eu acabei de falar aí, hoje tem mais rodadas, né, da rodada de terça, ontem, você pegar tudo assim, o Vasco se superou, que conseguiu tirar um empate lá no Fortaleza, que é uma equipe bem treinada pelo Vojvoda, e o Corinthians que
vai voltar para Itaquera com a vantagem. Mas o Corinthians tomou um sufoco mesmo. Foi um sufoco daqueles, viu? E o garoto Éder de novo. Jogada individual, né? As crias da base foi e decidiu, né? Então peça desculpa, pô. Você viu que ele não cai mais? Acho que ele o Fabrício Bruno não joga mais com short e cai em cima. Agora é jogador de seleção, né? Titular, foi bem contra a Inglaterra e contra a Espanha. E o Éder não cai mais não, fica em pé. Você viu? Deu a tapa. E tá sendo decisivo o tempo todo. Jogou bem. O Palmeiras não jogou ontem, na noite de ontem não jogou nada. O próprio Mosquito também na noite de ontem não jogou nada. E o Corinthians vem com a vantagem para ficar entre os 16. Eu podia chegar aqui e bater igual vocês. Já está entre as oitavas de finais. Mas já tá. Não, calma. Não vou fazer aquilo. Já tá. Com a América de Natal, vantagem de um gol voltando para casa. Mas é um gol. A Vampé é o time de Série D. Jogou bem melhor que o Corinthians ontem. Quem é mais fácil? O Flamengo ganhar lá no Amazonas ou o América tentar aqui uma zebra? Mas se o Flamengo jogar o que tá jogando, é a mesma coisa, irmão. Mas ganhou, filho. O Corinthians também ganhou fora de casa. Então tá ali. O Flamengo ganhou em casa. Tá ali, só que o Flamengo tem um time melhor. O Flamengo tem um time melhor, que a gente vai falar daqui a pouco, melhor em nome, porque ninguém mais joga bosta nenhuma nesse time do Flamengo. E tem que ser falado. É impressionante, ninguém joga. É um time ruim, é um time que ninguém faz jogada decisiva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque, Bruno Prado, é aquilo, né? O Corinthians respira. Ganha de 3-0 do Fluminense, ganha do América de Natal fora de casa e agora vai ter o Fortaleza em casa. Podem ser 9 pontos em 3 jogos. Agora, o futebol contra o Fluminense agradou o torcedor. O futebol de ontem, não. Foi contra um time de Série D, Série D, não é B, não é C, é Série D, que jogou melhor que o Corinthians. O Carlos Miguel foi o grande destaque do Corinthians no jogo, o goleiro que está substituindo o Cássio. O time do Corinthians, ele não é um bom time, né? Essa é a questão. De vez em quando ele vai fazer bons jogos, né? Um time de Série A de brasileiro que joga a Copa do Brasil, Sul-Americana, vai fazer 60 e poucos jogos no ano. Então vai ter alguns jogos que ele vai jogar bem. Não tem como você jogar mal todos os jogos. Então, contra o Fluminense foi um jogo muito bom do Corinthians. O Corinthians conseguiu aproveitar algumas características do time do Fluminense que não está bem. E apertando, marcando lá na frente, pressionando, ele conseguiu roubar a bola do Fluminense e criar jogadas, fazer os gols. Mas foi um jogo. Como ano passado, a gente vai lembrar o jogo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, por exemplo, o jogo de volta. Foi um bom jogo, mas não tem sequência porque o time não é bom. O time tem o Wesley tá bem, é um cara que faz jogadas diferentes, é o jogador que você pode esperar algo diferente no Corinthians. O Garro, que ontem não jogou, estava suspenso, é um cara que de vez em quando ajuda, vai ter um ou outro, mas o time não é bom, e já de alguns anos, não é esse ano que o Corinthians não está bem, então a maioria dos jogos não serão bons. Ele pode conseguir resultado, isso o Vampeta fala sempre e tem total razão, é melhor você ir ajustando, ganhando do que perdendo, porque quando você está perdendo fica aquele inferno lá, vai cair o técnico, vai, não sei quem tem que sair, esse não presta. Quando você está ganhando, mesmo mal, fica mais tranquilo. Ninguém está falando essa semana que o Antônio Oliveira pode cair. Semana passada tinha um monte de gente falando, se perder pro Fluminense pode cair. Essa semana não, então você trabalha mais tranquilo. Mas o time do Corinthians não é um time que você pode esperar muita coisa, não. Você pode arrumar, ter um momento um pouquinho melhor, mas não dá para esperar muito. E o Carlos Miguel é um bom goleiro. Sempre que ele entrou, ele deu conta do recado. O problema é que quando o time grande está mal, você fica procurando o vilão toda hora. Aí botaram o Cássio como vilão, em um certo momento. O Carlos Miguel é um bom goleiro e merece ter a sequência, porque ele está aproveitando as oportunidades. Isso que eu ia perguntar, Bruno. Hoje, Carlos Miguel ou Cássio? Quem merece mais ser titular? O Carlos Miguel, porque teve a chance e aproveitou. Eu não teria tirado o Cássio, mas já tiraram. E o Carlos Miguel entrou e agora ele merece ficar, porque ele está bem. Então agora é o Carlos Miguel que tem que jogar. Mas é essa coisa, você fica procurando o vilão o tempo inteiro. Se daqui a pouco, num jogo importante, o Carlos Miguel falha ou fica uma dúvida se o cara falhou no gol, já fica, não sei não. Aí no outro jogo ele sai mal numa bola, o jogador cabeceia e faz o gol. Não dá, tem que trocar de novo. Aí vai ficar essa loucura o tempo inteiro. Mas o fato é que o Corinthians não consegue ter uma sequência de bons jogos porque o time não é bom. Não é porque o goleiro é isso, porque o outro é aquilo. É porque o time não é bom mesmo. E não é bom porque o Corinthians ele tá quebrado. Ele tem o time que ele pode ter, apesar de ser um time muito caro pelo que tem de qualidade. Mas é uma questão de que não dá para esperar muito. Dá para esperar um pouquinho, melhora um pouquinho, cai, mas uma sequência boa de jogos não vai ter. O time não tem time para isso.
E ó, o Carlos Miguel, tá? Ele falou sobre o Cássio, falou sobre a situação dele hoje em dia. Detalhe, hein? Foram 6 defesas do Carlos Miguel. Não é garoto, né? Ele tem 26 anos, mas pra goleiro é garoto. Porque goleiro vai até 40. O Fábio do Fluminense tá com 43, agarrando muito. Ele tem 6 defesas, 4 defesas dentro da área, 86% de bolas defendidas. Uma disputa pelo alto vencida. Foi o melhor jogador em campo. É um cara que tem tudo pra ser um dos grandes goleiros do Brasil, até pela altura, eu sempre falo isso. Cara, um cara de 2,06 m, se ele tiver, ele vai ter uma envergadura gigante. Ele praticamente tampa todo o gol. E esse cara não é aquele altão durão, né, Flávio Prado? Ele é aquele cara que tem flexibilidade, pula bem. Ele fez defesas ontem dificílimas, que pareciam fáceis, porque como ele é tão grande, se ele deita, ele já chega na bola. E é um baita goleiro. Ele falou o seguinte sobre o Cássio, Flávio Prado, para te perguntar sobre o Carlos Miguel. Ele disse: agradeço muito a ele. Para eu estar jogando aqui hoje, ele me ajudou muito. Vou aprender muito com ele. Só agradeço o apoio. Na vida nunca vem nada fácil. Quem trabalha sempre alcança. Cássio trabalhou 12 anos e é o maior ídolo do campo. Eu estar jogando hoje é por mérito de todos os nossos treinadores de goleiros. Fico muito feliz por isso. Na Copa do Brasil é importante vencer fora de casa. A Copa do Brasil é uma competição longa, complicada, sempre tem zebra. Temos que nos manter focados do início ao fim do jogo. E aí, é esse discurso do Carlos Miguel, logo depois do Corinthians ter divulgado, né, a declaração do Cássio no vestiário, de que é um grupo que ganha título, que líder seria ele se ele não fosse pro jogo contra o Fluminense, quando ele foi barrado, porque o treinador ofereceu folga pra ele. E é o Carlos Miguel agora dando esse retorno. Mas eu concordo com o Bruno, Flávio. Hoje, pelo momento do Carlos Miguel, eu acho que ele merece ser o titular. Pelo momento. Agora, começa a falhar, sofre a pressão, muita pressão em cima dele, como foi com o Hugo Neneca no Flamengo. Basta a gente lembrar. Ele entrou, substituiu, se não me engano, o Diego Alves, na época. Nossa, é um goleiraço. Começou a falhar doidado, voltou, Diego Alves, depois ele foi barrado de novo. Agora, o Carlos Miguel parece... E o Neneca tá onde? Tá onde? Em Portugal. Tá emprestado. Não... Parece ser um goleiraço. E pra mim, hoje, merece ser o titular, Flávio. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que foi feita uma grande sacanagem com o Cássio. Se eu fosse o Cássio, eu tirava o time, eu ia embora. Não vou ficar lá. Primeiro porque, no primeiro momento que o menino falhar, o Carlos Miguel, já vão olhar pro Cássio, vai focalizar o Cássio e tal, não sei o quê. E outra, ele não pode ser bode expiatório da incompetência e da falta de pegada da direção do Corinthians. O Corinthians cede muito à pressão de rede social. Então o Cássio é grande demais para esse tipo de coisa, para depender da opinião de rede social, para se deve jogar ou não. Se eu fosse ele, eu metia um Fábio, igual o Fábio fez. O que o Fábio fez? Enquanto o Cruzeiro estava lá quebrado, arrebentado, ele estava sendo campeão da América. Acho que o Cássio joga em qualquer time do Brasil, ainda hoje, pode jogar sem nenhum problema. Se eu fosse ele, eu tirava o time. Não tem nada a ver com o Carlos Miguel. Eu não gostei do que fizeram com o Cássio. Foi sacanagem. Eu não gosto de sacanagem. Também acho. Sacanagem, uma palhaçada que foi feita, uma demonstração de fragilidade, inclusive, do treinador, procedendo, a direção não segurou. Um cara com a história do Cássio não poderia ser descartado com essa facilidade, não. Não tem nada a ver com o Carlos Miguel. Poderia ser o Neuer lá. A maneira como foi feito com o Cássio foi uma sacanagem. Então o Cássio sabe que ele está no ninho de cobras. Portanto, se puder, sai. Gente, mas vamos lá. Eu aí vou discordar de você e do Vampeta. Por que sacanagem? O Corinthians em momento nenhum expôs o Cássio. O Corinthians em momento nenhum criticou o Cássio. Foi a rede social. O Cássio reclamou, tudo é culpa minha, então eu vou embora. O Cássio fez um desabafo. O treinador, ele pode ter achado, pô, o cara tá num momento psicológico difícil. O cara falhou nos 3 últimos jogos. Eu não acho sacanagem, eu acho uma escolha técnica. Se o treinador acha que hoje o Carlos Miguel é melhor, é obrigação do treinador ele colocar o goleiro que ele acha melhor. Foi assim com o Klemer no Flamengo quando tava o Júlio César. Klemer começou a falhar. Ele botou o Júlio César, e o Klemer era muito querido, claro que não era o Cássio. Botou o Júlio César, o cara se firmou, ficou. Eu acharia sacanagem se o Corinthians expusesse o Cássio, falasse mal, falasse, ó,
pô, o Cássio realmente não é o mesmo. Não, todo mundo no Corinthians fala bem do Cássio. O treinador pediu uma salva de palmas pro Cássio no vestiário. Eu não acho sacanagem, eu acho que, não tá rendendo. Fez um desabafo, tá psicologicamente abalado. Porque ele mesmo falou que ele tá indo no psiquiatra, no psicólogo. Eu acho sacanagem de quem ataca um goleiraço e ídolo como ele nas redes sociais, de quem ameaça, de quem xinga. O Cássio não pode ser xingado no Corinthians. O Cássio é uma entidade no Corinthians, pô. O cara é o herói do título mundial, é um dos heróis do título da Libertadores. Agora, do treinador eu não acho sacanagem, Flávio. Ele achou que era um momento pra ele colocar o Carlos Miguel, que é um baita goleiro que tá provando isso, e o Cássio não tava num bom momento. Eu acho uma escolha técnica, assim. Isso foi uma escolha de rede social. Você acha que o treinador foi influenciado por rede social? Todo mundo foi. O Corinthians ele é muito suscetível à rede social. Qualquer idiota que fala qualquer coisa de rede social pesa no Corinthians. É rede social e torcida uniformizada. O Corinthians ele é guiado por isso. Nem precisa ter presidente, é só colocar um robozinho lá que faz o que a rede social manda e o que a torcida uniformizada manda. Se o Carlos Miguel estava melhor que o Cássio, ele já poderia ter saído no começo do ano. Por que não? Por que esperou essa pressão de rede social? O time do Corinthians é ruim para danar, não vai melhorar com ninguém. Daqui a pouco o moleque vai se queimar também. E aí o Cássio volta. Por isso que eu acho que o Cássio devia sair e jogar no time onde ele possa ter condição de ser competitivo. Então, realmente, não adianta nada. Isso aí foi escolher o Cássio como bode expiatório. Para mim, é sacanagem perfeita, não tem nada a ver com o menino. O menino está fazendo a parte dele, foi chamado para trabalhar, ele vai trabalhar. Mas foi uma sacanagem, o Cássio não precisava sair do time, começou pressão, não foi respaldado, e a partir daí ele pode ter tido alguma dificuldade e tal. O Corinthians não fez os papelões que fez até agora por causa do Cássio. O Corinthians ficou sem fazer gol, sei lá quantos jogos aí, e o Cássio não faz gol. Então, palhaçada, sacanagem. O Cássio deu muito mais pro Corinthians do que o Corinthians está dando para ele agora. Nisso eu discordo. Discordo e entendo o Flávio quando ele diz, mas eu acho que o treinador fez uma escolha técnica. Sacanagem é de quem xinga o Cássio. Sacanagem é de quem vai o Cássio. O treinador escolheu ali, para ele, o melhor goleiro. E é aquilo também, que o Flávio falou, o Cássio fez muito mais pelo Corinthians do que o Corinthians está fazendo por ele. Mais ou menos. O Cássio estava esquecido na Holanda, veio pro Corinthians e virou o maior ídolo de um clube gigante do Brasil, pô. Mas uma coisa que eu sempre uma das maiores torcidas do Brasil. O Corinthians também fez muito pelo Cássio. Uma coisa que eu sempre digo, e esse caso é mais um que reforça isso. Não, jogador, eu sei que é difícil, né? Porque tem um lado que não deve se apegar ao clube. Eles me amam aqui, ninguém te ama. Eles te amam quando você ganha. Quando você perde, ninguém te ama nada. Não tem gratidão no futebol. No futebol, eu gosto do cara quando ele está entregando o que eu quero para mim falar pro meu amigo que o meu time é bom. Assim, eu gosto quando ele me mima. Ele está ganhando para mim, então eu vou falar que o meu time é o melhor. Então eu gosto dele. Quando ele tem um momento difícil, ninguém gosta de você. Então Bruno, você tem proposta, cai fora. Vou discordar de novo. No caso do Cássio, eu discordo. Porque o Cássio, para mim, é um caso tipo Rogério Ceni e Marcos. Tipo, os caras ficaram. Ele é desse tamanho. Mas então, os caras são ídolos, assim, mas muito ídolos da torcida do São Paulo e da torcida do Palmeiras. Sim. E muito porque eles não saíram, pô. Porque tudo bem, já foram criticados, já foram, nem sei se foram, acho que nesse caso não. O Rogério já... Rogério como goleiro, não treinador. Não, como goleiro. E até ele ganhar a liberdade... Só gostam de você quando você ganha. O Rogério assume a posição titular no São Paulo em 97. Do Zete, né? Do Zete, que era um ídolo gigante. E o Rogério só vai ganhar um título, assim, grande. Ele ganhou o Paulista, o Vampeta perdeu uma final para ele em 98, no Paulista, ganhou em 2000 também. Ele só vira unanimidade em 2005, quando ganha a Libertadores. Em 2004, o São Paulo é eliminado pelo Once Caldas na semifinal da Libertadores. Tem um jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, que ainda tinha torcida dividida, era mando do Palmeiras, mas tinha muita torcida do São Paulo. O Palmeiras ganha de 2-1 do São Paulo, 2 gols do Wagner Love. Em um dos gols, o Rogério solta a bola. O chute de fora, ele solta, o Wagner faz o gol. Xingaram o Rogério de amarelão, jogaram pipoca nele. Nesse dia ele falou no vestiário que ele pensou em ir embora. Naquele dia ele falou, vocês não me querem aqui, cara, eu tô pensando em... Só em ele vira o mito, o maior de todos, quando ganha. Então a relação no futebol, ela não é de amor. Ela é se você me entregar um título pra me zoar meu amiguinho, eu gosto de você. Mas então, eu não gosto de você. Mas depois olha a imagem que ele tem hoje. Porque ele não saiu. Porque ele ganhou. Sim, mas porque ele não saiu. Porque, eu vou dar um exemplo aqui. Tem que sair. O fato dele Mas aí que eu tô discordando, pô. Eu acho que no caso do Cássio, não tem que sair. Tem sim. Ele é muito ídolo, gente. Se ele sai... Eu vou dar um exemplo. O Dida, que jogou com o Vamp.
O cara agarrou muito no Cruzeiro, agarrou muito no Corinthians, mas não é ídolo como esses caras, por quê? Porque ele saiu. Muito bem. Tá bom, Flávio, eu discordo. Eu discordo. Não, claro que se eu fosse o Dida, eu iria pro Milan. Claro. Ah, não tô falando, por exemplo, era o Milan. Por exemplo, o Kane. Agora, o que ele ganhou ficando o tempo inteiro no Tottenham? Ele é muito maior que o Tottenham. O Tottenham... Mas esses caras ganharam, Flávio, nos clubes. O Kane não ganhou. Não ganhou porque tava no Tottenham. O Cássio, se ele fica no Corinthians, ele acabou. Ele é o maior ídolo da história do clube pra sempre. Dane-se. Que ele faz o quê? Se valorizar o cachê em evento é bom. Se não valorizar o cachê no evento, tanto faz. Gente, calma aí, rapidinho. Vocês estão pensando no dinheiro. Olha aqui, os caras só pensam se ganhar, eu gosto. Se não ganhar, eu não gosto. Não, eu sei, mas calma aí. O mais importante da história do Corinthians foi barrado na porta do Corinthians. Dinheiro, cara. O que é pro Marcão? O Marcão, a cada dia que ele pisa no Allianz, ele ser reverenciado. Juro, eu não tô sendo hipócrita. Quem me conhece sabe, eu não valorizo só dinheiro. Já tive propostas muito melhores pra muitas coisas e não fui. Não só daqui, de outras coisas, de patrocínio no meu canal. Cara, é você ser ídolo. Eu acho que isso paga qualquer dinheiro, gente. Ou vocês discordam de mim? Ídolo real. Mas todos esses são ídolos reais. O Cássio é ídolo real? O cara é Deus no São Paulo. O Cássio é ídolo real? Com essa palhaçada que fizeram com ele? Essa trairagem? Qual foi a postura da diretoria, de torcida? Não foi nada. Que se dane diretoria. O torcedor do Corinthians gritou pro Cássio, o torcedor de verdade. Quem foi? Não o Nutella da rede social. Quem foi que começou essa palhaçada toda? Foi a rede social. E ele não teve respaldo. Até o dia que ele foi na porta do Corinthians e não entrar. O Serginho Chulapa, o artilheiro de São Paulo, já foi barrado na porta do Morumbi. Dane-se os clubes, troca, vai cuidar da sua vida. Por isso que eu acho que quando... Uma vez o pai do Neymar falou um negócio pra mim que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, os caras falam que eu administro mal a carreira do meu filho. Eu fiz 3 vezes o maior contrato do mundo pra ele. Eu administro mal, imagino que administrar bem. Tá certíssimo. O que vale é isso. Dane-se esse negócio de ídolo, não sei o quê. Isso acaba rápido. E acaba. Rogério Ceni e Marcos pararam de jogar há quantos anos? Os caras são reverenciados nos seus clubes. 2 vezes do São Paulo. Bruno, mas aí... Não. 2 vezes. Não. O Marcos só não foi porque não entrou. Não, Bruno, mas aí não. Aí ele foi como treinador. Você não tem o que fazer. Ele é o goleiro ídolo do São Paulo. Como treinador... Ele foi. Eu sei, gente, mas vocês estão confundindo as coisas pra ter argumento. Cara, eu tô falando como ídolo. Não tô falando como treinador. Cozinharam o cara, deixaram o cara ser fritado naquele jogo contra aquele cabeça do não sei o quê lá. Pô, deixaram o cara ser Esperou fritado, a nota da torcida organizada. Se eu sou o Cássio, eu jamais sairia pra um time brasileiro. Puta, eu saio. Jamais. Eu iria pro Palmeiras, se o Palmeiras quiser. Falando sério. Cara, você é ridículo. Essa gratidão não serve pra nada. Filhado, essa gratidão não serve pra nada. Você teve... Você valeu que o... Você, profissionalmente... Você o que foi pro Palmeiras agora, Bruno? Você tava na Rede Globo. Sim. Quando teve chance, você te meteu no pé na bunda. Mas você acha que eu fui reconhecido por ele? Se eu fosse, eu não ia sair. Não, mas você estava fazendo o seu trabalho lá, pelo que muito bem feito. Mas sim, mas eu não fui reconhecido. Então, os caras te deram o pé na bunda na hora que... Não, fui eu que pedi pra sair. Eles dizem que me deram o pé na bunda. Eu quero dizer o seguinte, os caras não... Mas realmente, me rebaixaram. É a forma de falar. Eu sei. Ninguém reconhece nada. Mas eu não fui ídolo na Rede Globo. Mas não te deram chance. Mas no Corinthians deram chance pro Cássio. Ele se tornou o maior ídolo da história do clube. E na primeira oportunidade detonaram. Como é que eles iam? Não é que eles amavam o Cássio. Quando o Cássio começou a ter problema, eles detonaram o cara. Eles amam o Cássio. Eu vi, eu vou anotar. Eles amam o Cássio. Eu vi, nossa. Flávio, é um questionamento de, às vezes, torcedor. O cara que ameaçou, que xingou, é um imbecil de xingar o Cássio. Agora, o que eu digo é que, pra mim, tá claro, tendo a vida desses caras, o Cássio já tem dinheiro pra vida inteira. Sim. O Rogério já tinha dinheiro pra vida inteira. O Marcão já tinha dinheiro pra vida inteira. Eu, sendo esses caras, eu não sairia porque, pra mim, vale muito você ser um deus pra uma torcida. Pra mim, vale. Você vê o carinho do palmeirense pelo Marcos, o carinho do tricolor pelo Rogério. Pra mim, vale pra caramba, vale mais que dinheiro. Eu quero que se dane. Eu, sinceramente, quero que se dane. Esse tipo de reconhecimento, eu quero que se dane. Se o Palmeiras fazer uma proposta pro Cássio, se eu sou o Cássio, eu vou na hora. Que se dane. Não existe esse negócio. Não existe. Olha, a pior coisa do mundo é você ficar olhando pra trás, seja lá pro que for. Isso é bíblico, né? Quando libertaram a mulher de Ló, você não olha pra trás. Ela virou estátua de sal. Ela virou estátua de sal porque olhou pra trás. Não se olha pra trás. O que foi feito, foi feito. Se tiver uma proposta, vai embora. O Fábio deixou de ser ídolo no Cruzeiro, foi ser ídolo no Fluminense. Dane-se, velho. Não tem. Esse tipo de reconhecimento não existe no futebol. Em lugar nenhum. Onde o Landino chegou a meter o Zico na história do Gabigol? E foi esculhambado por isso. Mas e aí? Você vê como a torcida respeita o Zico. Vem cá, meu presidente. Tu não é nada perto do Zico. Eu sei, mas é o presidente do clube e chegou a colocar uma situação dessa sobre o Zico. Eles não reconhecem nada.
Nada, ninguém reconhece nada de nada. O Rivelino foi ser... Primeiro que o Rivelino foi muito sacaneado quando saiu do Corinthians. Quando ele foi ser diretor de futebol, falava que ele estava roubando o Corinthians, o que tal. Até que colocou o filho dele não sei aonde. Cara, nada. Time de futebol, eles nem sequer deixam o cara entrar no estádio. Se bobear, não entra nem no estádio. Como seu amigo Edilson saiu do Corinthians, eu posso dizer como São Paulino e um adolescente na época que sofreu muito com o Edilson em São Paulo e Corinthians. Edilson Como é que ele saiu do Corinthians? Eles foram pro Flamengo, saiu lá, os caras batendo no carro. Foram no estacionamento pegar ele, né? Foi. Cara... Mas aí não era... É um cracaço, mas não era o peso de Rogério, Marcos e Cássio. Não. Não era. Bicampeão brasileiro, campeão mundial, campeão paulista. Você tem alguma dúvida que se o Cássio continuasse, tomasse umas 2 jogos, que ele ia ser ameaçado e podiam querer bater nele? Eu não tenho nenhuma dúvida. E dentro do Corinthians. E estimulado por gente do Corinthians. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Cara, não tem esse negócio de reconhecer. Fez, tá feito, acabou. Quer ser ídolo não quer que se dane, não muda coisa nenhuma. Vai ser ídolo do Palmeiras, do... Eu não tiraria o Cássio porque eu tiraria gente que tá lá que é mais ruim que ele. Claro. Tem um monte de jogador mais ruim jogando que, pô, é banana comendo macaco, pô, tudo errado. Tu vai me dizer que o Romero, que Você tem que comparar o Cássio com os jogadores. Você tem que comparar com o Carlos Miguel. Não, pô, tô Você falando... acha o Carlos Miguel melhor que ele ou não? Eu tô falando assim, vamos supor, o Corinthians tá ali, Flávio. Enxergado que o problema é o Cássio, que é o goleiro que tava defendendo tudo. Eu também não sei nos bastidores, Bruno, se o Cássio chegou lá e falou assim pro treinador, me tira que eu quero dar um tempo. Sim. Entendeu, Flávio? Aí tudo bem. Aí é outra coisa. Sim. Eu não sei se é isso. O que deu pra perceber é que tava tudo estourando em cima dele. Falou que procurou psicólogo, psiquiatra. Agora, se for por qualidade técnica, ele seria o último a sair. Eu tiraria ali, ó, Bidu, Mateuzinho, Romero. É tanta tranqueira pra tirar. Entendeu? Que salvou tudo. Você entendeu? Eu concordo. Agora pra tirar. Pra torcida pegar no pé, mas pegou no pé do ídolo. Pegou no pé do ídolo. Dele. Mas aí o Bruno falou. Hoje o Carlos Miguel é melhor que o Cássio? O Flávio falou assim, eu acho que ainda não. Não? O Bruno falou o seguinte, que dentro do estádio, o clima com o Cássio é ótimo. Sim. Aí o Flávio tá falando aqui, não, rede social pra caramba, que faz isso. A única coisa que eu pergunto é o seguinte, se o Cássio foi num treinador e falou, ó, me dá um descanso, me tira que eu não tô legal de cabeça. Se não teve esse papo, o treinador nem no banco fica o treinador. Todo jogo eu vejo o Lazzaroni, o outro. Por que não pode ficar no banco? Ontem ele estava suspenso. Tem isso. Será que é problema? Será que os portugueses eles têm essa mania de reclamar muito porque ele estava suspenso de novo? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Nos jogos da Sul-Americana, ele não fica no banco porque ele não tem a licença lá que precisa para os jogos da Sul-Americana. Aí fica o Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar. Não tem licença UEFA, o Antônio Oliveira? Acho que não. Nos jogos da Sul-Americana ele não pode se assinar como técnico porque ele não tem as licenças lá. Mas ontem, no caso, ele estava suspenso, que ele foi expulso contra o São Bernardo, né? E o Garro também, né? Muito legal. Podia ser igual ao Barcelona. Contrata um treinador, o Real Madrid, pro tamanho que é, não pode ficar no banco. De louco. E vai tirar o cara. Eu só respeito se o cara chegou assim pra ele e lá falou, ó, me tira aqui, deixa o Carlos Miguel, sei lá, bota quem quiser, que eu não tô com cabeça pra jogar. Sim. Aí eu achei deprimente o Cássio no banco. O Cássio não pode ficar no banco do Corinthians, pô. Ele é grande demais pra ser reserva no Corinthians. Ele é muito grande, nada. Principalmente com esse plantel aí. Acabou, é isso aí, com essa porcaria que tá aí. Exatamente. Se ele. O Bruno, Cássio não quer jogar, ele vai em casa, dormir e tal. Se você reserva disso aí. Aquele plantel lá, Flávio, aquele plantel lá que tinha Renato Augusto no auge, Rodriguinho, Jadson, sei lá, Paulinho, Ralf. Os caras ganhou tudo. Vocês estão ficando malucos. Ganhou tudo. O Cássio tivesse muito mal. O Cássio com os jogadores. Você tem que comparar com o goleiro reserva, pô. Não. Eu sei, mas tem que comparar a vaga com o goleiro. Tem que comparar o seguinte, com os jogadores, não joga só o Cássio. Sim, eu sei. Pô, olha lá na frente, o meio-campo. Olha lá o meio. Esse é um dos piores times do Corinthians dos últimos tempos. Com certeza. Isso vai passar pra história assim. Aí fala assim, pô, sabe quem ficar no banco de reserva daquilo? O Cássio. Você não pode misturar coisas. Por quê, Flávio? Por quê? Não pode. Que só dele jogar já era ruim pra ele. Imagine ficar na reserva disso. Reserva do Faz-me Rir. Teve o time do Corinthians dos anos 60 chamado Faz-me Rir. Imagina o reserva do Faz-me Rir. É mais ou menos o que estão fazendo com o Cássio. Quem foi o melhor? É muito grande pra isso. Quem foi o melhor jogador em campo ontem? Do Corinthians. Ontem eu achei o Carlos Miguel e depois o Wesley. Então, vai ser bombardeado direto, filho. Por isso que ele tava só estourando o Cássio. Uma hora ele vai errar. Uma hora vai segurar toda hora. Chega a 6, 7 bolas, ele vai errar. Claro. Não dá.